Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações. Na ressaca do dia seguinte, hoje é a ressaca dupla mesmo, a ressaca de ter tomado umas e a ressaca do jogo, né? O empate ontem no Campeonato Brasileiro entre Vasco e Flamengo. Cara, antes, só pedir para você deixar o joinha, deixa o like, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal continuar sendo impulsionado no YouTube, eu agradeço, dá essa força aí, beleza? Olha, ontem foi estranho, né? Eu não gravei no sábado, no domingo eu gravei um vídeo, tava ajeitando a casa para fazer um churrasco, tava chegando os meus parentes, amigos. Sempre tem jogo Vasco-Flamengo, sim um acontecimento, porque a gente reúne a família para assistir. Tem muito vascaíno na minha família, tem os flamenguistas também. Então é uma resenha saudável, quem acompanhou ontem viu. E eu não queria, acho que as pessoas perceberam, acho que a internet ela é legal, cara. O canal aqui ele é maravilhoso, um canal aí que eu passei de 130 mil seguidores, gosto de falar do Vasco aqui com vocês, gosto de falar de futebol nos vídeos curtos. Pô, é um prazer imenso aqui poder estar trocando ideias sobre uma coisa que a gente ama, que é futebol e Vasco da Gama. Só que aos poucos o tempo vai passando e a gente vai perdendo a essência de torcedor. Tô falando de quem tem canal, para meio que se robotizar, né? Viram tipo assim, são torcedores que ao invés de agir como torcedor, quer agir como jornalista, quer agir como profissional de imprensa, quer agir como narrador de futebol, comentarista profissional de futebol, e aí você vai perdendo um pouco da essência do torcedor, que é o que eu resolvi viver ontem de novo, para poder ficar meio robotizado aqui na internet falando de futebol, né? Então ontem eu não queria ser um canal falando de Vasco. Ontem eu queria ser um torcedor torcendo para o Vasco. Então por isso que você viu o vídeo, eu em casa ajeitando o quintal, a churrasqueira para fazer um churrasco aqui, receber os amigos, a minha família toda na sala, a gente gritando na hora do gol, né? Os imbecis flamenguistas dizendo que a gente estava comemorando um empate. Não, a gente estava comemorando um gol, né? Porque vocês, quando fizeram o primeiro gol, comemoraram o gol em cima do Vasco. E quando a gente empatou, a gente comemorou o gol. Não que a gente comemorou o empate, mas tiram de contexto para poder falar isso. Então, ontem eu consegui esquecer esse lado do canal para viver o meu lado torcedor na essência, torcer, beber uma cervejinha, comer uma carne assada, resenha, brincar, e era isso que eu queria ontem, tá? Voltar para a minha condição de torcedor comum, normal, coisa que eu amo e sempre fui e sempre vou ser, independente de estar aqui falando de futebol com vocês diariamente no canal, tá? Então um abraço para todos que compreenderam e que se identificaram com o que eu fiz ontem, né, com as portas da minha casa aberta para receber vocês e mostrar o meu cotidiano, os meus filhos, a minha filha, a minha esposa, enfim, meus sobrinhos. Cara, muito legal poder receber essa galera aqui e mostrar para vocês o que é a minha vida aqui no dia normal de torcedor, tá bom? Olha, voltando aqui pro assunto do Vasco Flamengo, os flamenguistas, jornalistas decepcionados, né, que a Flapress tinha na mente que o Flamengo ia vencer o Vasco, né? Não é que o Flamengo é favorito. Uma coisa é o Flamengo ter mais dinheiro, tá passando por uma situação melhor no Brasil ou no futebol sul-americano. Uma coisa é o Flamengo ser favorito para a partida, outra coisa é ganhar o clássico. É entrar em campo e mostrar ou converter esse favoritismo em vitória. E o Flamengo não fez isso em 2 jogos contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Os grandes jornalistas que falam de futebol na mídia, de uma maneira geral, estou falando na mídia, televisão, redes sociais, né, canais no YouTube ou outras plataformas, eles já traziam o Flamengo como um time vitorioso antes da bola rolar, sem levar em consideração o que o Vasco jogou contra o São Paulo, que a gente já
todo mundo já dizia que a gente ia perder para o São Paulo, o que o Vasco jogou contra o Santos, lá na Vila Belmiro, não, no Morumbi, com o Neymar e tudo, o que o Vasco jogou contra o Botafogo, que inclusive eliminou o Botafogo da Copa do Brasil, o que o Vasco do Diniz jogou contra o Internacional lá no Sul, que a gente foi roubado, porque senão tinha saído de lá com os 3 pontos, o que o Vasco jogou contra o Grêmio, ou seja, um Vasco que consegue jogar diferente contra adversários de mais qualidade. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Então as pessoas, quando elas vão avaliar, elas não colocam isso na mesa, né? Então assim, o Vasco, beleza, tá brigando para não cair, né? É um time que tem poucas vitórias no Campeonato Brasileiro, tá sofrendo com o Diniz, mas se você for pegar aqui um corte contra times que têm jogadores de qualidade, o Vasco consegue performar, né? Então o Felipe Luiz foi questionado na coletiva sobre esses 4 pontos perdidos para o Vasco. Inclusive o cara que perguntou falou, o Flamengo não pode perder 4 pontos ou deixar de ganhar 4 pontos em cima de um adversário que está brigando para não cair. Aí o Felipe Luiz falando, a gente está falando de um time que se reforçou, chegaram bons jogadores, o Vasco tá jogando melhor, o Fernando Diniz é um técnico, é um adversário complicado de se ganhar, então ele fez ali, ele deu para esses influenciadores, jornalistas, a Flapress, um tapa para mostrar que, sim, favorito, mas futebol se ganha dentro de campo. Teria acontecido de 4 pontos perdidos pelo Flamengo? Primeiro que o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, é muito difícil vencer no Campeonato Brasileiro. Não sei, eu vi agora no celular que o Corinthians perdeu para o Sport, que é o último. É muito complicado, você tem viagens, tem vários inúmeros outros fatores, tem jogadores grandes, o Vasco se reforçou agora nessa janela, o treinador do Vasco, todo mundo conhece o difícil que é jogar contra o Diniz, o tanto que ele melhorou essa equipe, e o fator clássico, Flamengo e Vasco sempre vai ser clássico, sempre, e existe essa atmosfera, esse ambiente diferente, que muda os jogadores e faz que o jogo seja mais aberto, no caso, como foi o jogo hoje. Então, infelizmente perdemos aí, como você falou, 4 pontos, mas é uma maratona, ainda são muitos jogos pela frente. O que nós temos que, como eu falei, é não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade, que os tropeços podem vir, mas que o time tem que manter na solidez, porque o resultado a gente não controla. Tem um detalhe, tá? Para os flamenguistas que estão aí falando que a gente está comemorando empate, não, estou comemorando empate não, mas esses 4 pontos lá na frente, quando vocês perderem o Campeonato Brasileiro, vocês vão ser eliminados na Libertadores como foram eliminados na Copa do Brasil. Quando vocês perderem o Campeonato Brasileiro lá na frente para o Palmeiras por causa de 2 pontos, 3 ou 4 pontos, aí eu vou estar lá para lembrar vocês, né? Aí a gente vai comemorar, sim, bastante, né? O fato de que o Flamengo, o time mais caro da América Latina, né? O time badalado, né? Pela mídia, pela imprensa, pela Flapress, vai passar mais um ano sem ganhar um título de expressão, tá? Então, espero, não comemorei ainda não, mas vou comemorar lá na frente, quando o Palmeiras for campeão ou o Cruzeiro e vocês ficaram pelo caminho por causa dos pontos que perderam para o Vasco da Gama. Bom, o Diniz também falou do jogo, né? Falou da situação do Vasco no Brasileiro, que o Vasco está produzindo, aliás, a pontuação que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro, ela não condiz com o que o Vasco está produzindo, né, vem jogando, que merecia estar numa situação melhor. Ele cita lá os jogos do Grêmio, que a gente teve aquela, né, o lance do David, né, que era para ter vencido, o Inter, ele cita uns jogos que o Vasco teve condições de vencer, teve o resultado na mão e acabou deixando os pontos, né, para trás, e aí fala também sobre o clássico contra um time que é rico, que é milionário, mas que a gente soube competir, que a gente conseguiu competir mesmo contra as adversidades, né, que a gente sabe que existem hoje, a diferença que existe hoje do Vasco, infelizmente, para o time Urubu, o time da Gávea. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem, a pontuação que a gente tem no Brasileiro, ela não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros, que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático, porque é um clássico e o maior rival, e é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção, você tira um de seleção e bota outro, e o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor,
quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Bom, agora o Diniz vai falar sobre o Ryan, né? Esse jovem talento, 19 anos, um jogador que com o Diniz cresceu muito de produção. Inclusive foi esse o teor da pergunta do jornalista lá, né? O Ryan esteve para ser vendido na janela do meio do ano para o futebol árabe, saudita. E aí você falou que não era o momento de vender, porque se segurasse ele ia valer mais. Aí o Diniz vai falar aí que hoje com certeza ele vale 3 vezes mais do que ele valia naquela ocasião, né, na janela agora do meio do ano, né, que é um jogador que tem um futuro promissor, fez o gol ontem, um jogador que se destacou na partida. E em seguida ele vai falar sobre o Lucas Oliveira, tá? O zagueiro que é bastante criticado, que ontem tomou um cartão e mesmo assim entrou num jogo difícil e conseguiu ali ser importante para o Vasco também. Vai elogiar o Lucas Oliveira e vai falar do Cocão, que entrou no lugar do Barros. E o Cocão, no pouco tempo, teve em campo também, fez uma partida legal. O problema do Cocão foi botar ele com o Barros. Acho que são jogadores que têm as mesmas características. E eu acho o Barros titular da posição, e o Cocão reserva. Ontem foi correto. O Barros saiu, cansou, fez mais uma partidaça, voltou a jogar bem, né? Só foi tirar o Cocão do lado, que não tem nada a ver jogar os dois juntos. E aí o Barros entrou no segundo tempo, o Cocão entrou no segundo tempo, conseguiu manter o nível ali de marcação. Então, vou deixar o Diniz aí falando sobre Ryan, Lucas Oliveira e o Matheus Cocão. Eu não sei quanto ele vale, mas ele deve valer hoje mais que o triplo do que ele estava para ser negociado naquela ocasião. O Ryan é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país, tem só 19 anos. Está aprendendo a saber qual que é o potencial dele. Ele tem muita estrada pela frente. O Ryan é um jogador raro, raríssimo. Quanto ao Cuesta, ele fez uma partida não só segura, mas na minha opinião muito boa. Uma partida muito ajustada. Ele conseguiu, principalmente no primeiro tempo, ele saltou várias vezes para pegar o jogador do Flamengo lá na frente, como era o nosso plano. Praticamente acho que ele não falhou nada na parte defensiva. Quando o time estava com posse, ele ajudou na construção, um jogador que tem muita personalidade. E foi um acerto grande, tanto ele quanto o Robert Renan na janela, que a gente sempre estava aquela pressa para contratar, e a gente sempre, com pouco dinheiro, a gente conseguiu fazer boas contratações na janela. E eu vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, não sei se vão perguntar, mas hoje assim, a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. É um jogador que estava há muito tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui. Jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito. Então é um jogador que está treinado, é um jogador capaz, é um jogador que hoje mostrou e deu um bom sinal para todo mundo. Eu não estava aqui antes do Oliveira. Quando eu falei do Oliveira que eu conheci o Oliveira do Cruzeiro, até tentei levar ele para o Fluminense. Então a gente assim, agora precisa ter regularidade, precisa ter regularidade. Mas um jogador que faz uma partida como ele fez hoje, sob as condições que ele jogou, o jogador não pode ser ruim. Como a gente sempre vai massacrando. Então o cara, para ser bom, não pode falhar, tem que ser toda hora e bem. É um jogador que tem potencial. Então quando ele foi contratado, pode ser questionado, pode ter errado em algum momento, mas não é um jogador ruim. É um jogador que a gente nos treinamentos, ele não está jogando, eu não botei ele no jogo hoje, porque foi uma orelhada, porque é na sorte. Porque ele mostrou. Isso não quer dizer que ele não pode falhar. Como o Cuesta não pode falhar, como teve falha no jogo do Ceará. Já que ele falhar, falhou. E até o Matheus Carvalho, que entrou também, quando entrou no jogo, jogou poucos minutos, mas jogou de uma maneira diferente, jogou no jogo contra o Ceará. Jogou com lucidez, acertando os passes, dando um pouco mais de tranquilidade pro time. Bom, então é isso. O Vasco volta a campo na quarta-feira contra o Bahia. Cara, uma vitória em São Januário é o jogo atrasado, tá? É fundamental. É a mesma coisa da vitória contra o Ceará, que é fazer a gente ir lá pra briga com os times que estão no meio de tabela. Contra o Corinthians, quando jogou em casa, é a mesma coisa. Esse aqui é o problema, né? A gente vai lá e joga bem contra o Botafogo, joga bem contra o Flamengo, joga bem contra o São Paulo, contra o Santos, só que quando vai pegar esses adversários aí, como o Bahia,
até apesar do Bahia também estar lá em cima, mas o Bahia vem em viés de baixa, empatou contra o Ceará, foi eliminado da Libertadores, eliminado da Sul-Americana, tem só o Campeonato Brasileiro agora, e o Rogério Ceni tem sido bastante questionado, foi goleado pelo Mirassol jogando lá em São Paulo, no estádio do Mirassol. Então, assim, o Vasco precisa vencer, porque olha a situação na tabela, né? Vou começar do Ceará, que é 11º, o Ceará tem 28 pontos, empatou com o Bahia. O Grêmio, 13º, o Grêmio ganhou, o 12º, o Grêmio ganhou ontem do Internacional, depois de muitos anos sem vencer o Inter, venceu o Internacional, um jogão ontem, com 2 jogadores expulsos, virada no final foi 3-2? Não sei se foi 3-2 o final, sei que foi 4 gols no primeiro tempo, teve pênalti perdido pelo Internacional, enfim, tá aí, até o Roger Machado foi demitido do Inter, tá? Mais um técnico caiu no Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio venceu, a 12º tem 28, o Inter que perdeu para o Grêmio tem 27, é 13º, o 14º é o Santos, tem 26, venceu o São Paulo ontem, tá? O Santos que estava empatado com o Vasco, agora descolou, né? Sem o Neymar, ontem jogou muito mais, né? Apesar de São Paulo estar jogando com um time reserva focado ali, um misto focado no jogo da volta na Libertadores, tem um jogo difícil, vai ter que tirar uma diferença de 2 gols, porque ele perdeu na ida. O Santos aproveitou da situação, foi lá, venceu por 1-0, 14º, 26 pontos. O Atlético Mineiro jogando com 1 a mais contra o Botafogo, perdeu de novo. O Atlético Mineiro ficou com os 25 pontos. O Vasco é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 24 pontos, uma situação extremamente complicada e uma necessidade de vencer o Bahia para poder, com 24, soma 3, 27, vai ali colar com os times que eu falei, Ceará, Grêmio, Inter, vai ali de novo brigar no meio de tabela, porque esses times aí daí para baixo insistem em ficar por aí e não vencer, apesar da vitória do Grêmio ontem em cima do Internacional. No Z4 tem o Vitória que perdeu para o Fluminense com 22 pontos, 2 pontos a menos que o Vasco. Você vê que esses times ali se ganham, o Vasco entra na zona de rebaixamento, né? Só que o Vitória perdeu, o Juventude perdeu para o Mirassol, o bom Mirassol, que se firma no G4 do Campeonato Brasileiro, se não me engano tem 47 pontos, o Mirassol tem 20, o Juventude tem 21, se vencesse ontem empataria com o Vasco em número de pontos. O Fortaleza, que perdeu para o Palmeiras, tem 18. E o Sport, com a segunda vitória no Campeonato Brasileiro, conseguiu ganhar aí do Corinthians jogando em casa, coisa que o Vasco não conseguiu fazer, por exemplo, né? A vitória foi para 14 pontos e ali está nessa briga, né? Numa briga onde ele está virtualmente rebaixado, mas se vencer mais um aí, 17, cola ali nesses times que estão ali brigando no Z4 para sair da zona de rebaixamento. É isso. O Vasco precisa muito dessa vitória contra o Bahia para ir a 27 pontos, respirar, não vai estar muito longe da zona de rebaixamento, mas vai estar ali no bolo desses times que estão no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. É isso, né? Esse é o grande problema, é fazer uma partida boa contra um time considerado forte, e depois quando a gente vai pegar um adversário que a gente tem a obrigação de vencer, porque sim, independente de ser o Grupo City, o Bahia, na situação que está o Vasco tem a obrigação de vencer, porque o Vasco joga em São Januário, aí vai lá e aí consegue deixar o torcedor revoltado e fica nessa montanha-russa, nesses altos e baixos. Vamos ver se emenda essa vitória aí para poder depois pegar. Emenda não se consegue, né? Porque não emenda nada, a gente empatou. Se consegue uma vitória em cima do Bahia, para depois a gente pegar Cruzeiro e Palmeiras só Cruzeiro e Palmeiras e depois o Fortaleza, beleza? Segue o canal, curte, desejar para você uma semana abençoada, fique com Deus, saudações vascaínas.